Olá, bom dia. De acordo com o censo de 2010, 896 mil pessoas se declararam ou consideraram indígenas. Dessas, apenas 517 mil vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Hoje, 19 de abril, em que comemoramos o Dia do Índio, o Diálogo Plural vai falar sobre a identidade indígena no Rio Grande do Norte e contamos com a presença de Jussara Guerra, que é antropóloga e servidora do Museu Câmara Cascudo, e também com a presença de Ana Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste. Bom dia, Jussara. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia. Jussara, houve algum período em que se dizia que não havia índios aqui no Rio Grande do Norte, a comunidade indígena, e como surgiu essa informação? Que foi um boato que surgiu? Não se trata exatamente de um boato, né? Vamos dar nome aos bois. O que se trata é de uma historiografia oficial que está aí posta e que muitos historiadores ainda persistem nessa ideia de que os índios do Rio Grande do Norte desapareceram. Esse desaparecimento étnico, na realidade, não condiz com, não é verdadeira essa afirmativa. Mas o que aconteceu de fato é que os historiadores eles falam em dispersões dos indígenas no Rio Grande do Norte. E essas dispersões, para ele, têm um sentido, têm um fim em si mesmo. Quando, na verdade, esses grupos, assim que houve o quê? Os aldeamentos se transformaram em vilas no Rio Grande do Norte e com os primeiros núcleos urbanos que surgiram, muitos indígenas se dispersaram, como eles falam, mas procuraram lugares, refúgio para a sua sobrevivência. E estão aí, embora invisibilizados. Cristina. Como historiador, eu sei que existem alguns registros sobre a questão do indígena, mas onde realmente, digamos, eu como historiador, se eu for procurar, onde é que eu acharia? Olha, nós temos um grupo de estudos da questão indígena no Rio Grande do Norte, que é o Grupo Paraupaba, ele é de ação e de estudo, e nós já temos, desde 2000, que eu trabalho com grupos indígenas, esses grupos sociais no Rio Grande do Norte. E nós temos atualmente, em processos de reivindicação, de afirmação étnica e de luta, de mobilizações políticas, nós temos 5 comunidades que estão aí à frente. Temos os Eleutério do Catu, em Canguaretama e Goianinha, são 12 municípios. Temos os Mendonça do Amarelão e João Câmara. Temos também os Caboclos de Açu, temos os Tapuia, que é em Tapará, Macaíba, e os Potiguara, em Sagi, que é no município de Bahia Formosa. Como é que se dá esse processo de reconhecimento? Essas comunidades indígenas aqui, esse processo é lento? Há uma consciência, primeiro, daquele que é indígena, que se declara que tenha realmente a sua identidade reconhecida? Porque de acordo com a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, o que vale são as autorreferências, né, as autoidentificações. Os órgãos públicos e o órgão indigenista oficial apenas têm que acompanhar essas mobilizações indígenas e atendê-los em suas demandas. Então, o que vale, de fato, são essas autoidentificações. E essas comunidades que eu acabei de citar, eles todos têm essa autorreferência e origem indígenas e estão pleiteando vamos dizer assim, que o poder público esteja acompanhando esses seus problemas e suas demandas. Cristina. Me diz uma coisa, você fez uma pesquisa de 7 anos, João Câmara, né? Sobre essa questão e conte aqui pra gente, como é que foi essa experiência, o aprendizado e o resultado? Foi uma experiência fantástica, porque de fato, quando eu iniciei meu trabalho no ano de 99 para 2000, eu encontrei, né, na historiografia oficial essa história do desaparecimento étnico, só que eu nunca concordei com isso. E eu fui buscar informações, de fato, nesses grupos, o que eles teriam a me dizer. Até porque nenhum livro, nenhuma publicação acadêmica iria me tirar essa dúvida, né? Porque era um discurso unânime, né, dessa história linear que está aí posta, uma história que tem o interesse do colonizador, né, de que realmente houvesse esse desaparecimento étnico, até porque vocês sabem que está ligada a essa questão da terra e essa ganância pelas terras indígenas era interessante, era cômodo, era bem propício nessa questão desse desaparecimento. Então eu fui em busca dessas respostas nos próprios grupos em que eu visitei, esses que eu acabei de falar, e mais especificamente os Mendonça do Amarelão. Com esse grupo eu trabalhei mais profundamente. Então eu pude verificar no meu trabalho que a prioridade do meu trabalho foi a história oral.
a memória social, né, e a própria identidade desses grupos. E eles puderam me esclarecer que, de fato, nunca houve esse desaparecimento. Eles falaram de seus deslocamentos, de sua origem e de que estão ali estabelecidos naquela região do Mato Grande há mais de 200 anos e que nunca houve esse desaparecimento de fato, né? O que houve foram migrações, mobilizações desses grupos étnicos em busca de sua sobrevivência. Jussara, e como é que surgiu? Você falou nessa questão dos historiadores que colocam que se dispersou. E se há 200 anos estão ali presentes, houve, digamos assim, eles foram um pouco nômades nessa dispersão, não houve essa dispersão, mas mudaram de alguns lugares. E que ideia surgiu? Como chegou os historiadores, ou algum dos, para dizer que houve essa dispersão? Houve algum fato científico, alguma coisa, ou surgiu assim, não estava presente, então vamos dizer que surgiu? Então, de fato, como eu acabei de falar, é um processo de dominação política e ideológica e que eles tinham um certo interesse com a colonização, vocês sabem perfeitamente, que houve os aldeamentos indígenas, depois as vilas, e o avanço do gado, o avanço de fazendas, vários fazendeiros que invadiram terras indígenas, e que era interessante realmente afirmar que eles não existiam, que as terras estavam aí devolutas e que seria mais, vamos dizer, eles teriam um aval para estar invadindo essas terras, né, e usufruir dessas terras. Então, foi um discurso político e ideológico que se espalhou e que realmente serviu a esses propósitos de colonização e de dominação desses territórios, de ocupação desses territórios. Interesses econômicos. Político, econômico. E a cultura, nesse trabalho que você fez nesse período todo, nos 7 anos, os indígenas aqui do Rio Grande do Norte, eles mantêm ainda algumas tradições, alguma cultura? Esse aí é um aspecto interessante de ser abordado, até porque cultura, tradições, nós não podemos nunca imaginar que isso é imutável, que isso é fossilizado, né? As culturas, elas estão sempre em uma dinâmica, assim como os grupos sociais são dinâmicos. Então é bom sempre estar atenta a estereótipos em torno do indígena, porque certos estereótipos de que o índio tem que andar com cocá na cabeça, nu na mata, que sabe, para ser índio tem que ser exótico. Então, essas questões do costume, da cultura, das tradições, elas também vão se redimensionando de acordo com o cenário político que está aí, que não está alisando, né, não está realmente, de fato, favorável à questão indígena no Brasil como um todo. Você vê que um cenário agora que se coloca bem agressivo, dos ruralistas contra os indígenas, e que, de fato, esses costumes, essas tradições que foram, inclusive, proibidas de serem manifestadas, né? O indígena foi proibido de falar a sua própria língua, foi proibido de falar o Nhangatu, que é uma língua geral, que já é uma adaptação, uma readequação da língua tupi para ser falada com o colonizador. Então, isso foi proibido de ser falado, a própria língua, de manifestar suas crenças, religiosidade. E então, eles foram se redimensionando de acordo com esse cenário. Então, a cultura... Foram se adaptando a esse sistema, digamos assim, meio que opressor. Exato, é um sistema opressor e que eles, para sobreviver, tanto procuraram lugares para se esconderem, né, para não estar longe desse assédio, dessa urbanização e tudo, como seus costumes, suas tradições também foram se modificando, se amoldando a um novo cenário. Então, nada é imutável. Então, não é porque um indígena tem um cocá e que tem um certo ritual mais preservado, como os ticuna no norte do país, dos Solimões, que é diferente do índio do Nordeste, que teve um processo de colonização muito mais rigoroso e mais antigo do que no norte do país, e que eles vieram sofrendo essas mudanças culturais e sociais ao longo do tempo. Bom, o Diálogo Rural vai para o seu primeiro intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre a identidade indígena do Rio Grande do Norte, com Jussara Guerra, que é antropóloga e servidora do Museu Câmara Cascudo, e Ana Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste RN. Ana Cristina começa perguntando este bloco. Jussara, a gente sabe que a mulher indígena ela foi muito violentada
pelos homens, pelos portugueses. Mas a minha pergunta maior é como é que essas comunidades indígenas elas mantêm a família? Elas, digamos assim, elas são fechadas? Casamentos são entre eles ou já existe uma abertura devido à própria adaptação a esse mundo branco? Se eles já aceitam misturar casal indígena com a pessoa branca? Certo. E como é que é esse comportamento, supostamente, desse branco que vai fazer parte daquela comunidade? Quando eu estive trabalhando no grupo Mendonça do Amarelão, em João Câmara, eu pude perceber que eles são uma família extensa, né? São mais de quase 2.000 pessoas que vivem no Amarelão, assentamento Santa Terezinha, Serrote do Amarelão, e uma parte que migrou com aqueles abalos sísmicos nos anos 80, não é isso? E foram para a Zona Norte de Natal, fundaram um lugar, uma localidade, e vivem lá até hoje. E todos eles, embora morando, na verdade não é um território contínuo, né, mas eles se consideram como uma família extensa, né, e esses seus parentes que se mudaram também ainda pertencem ao grupo como um todo, tem esse reconhecimento. Os casamentos, há muitos casamentos entre primos, né? Mas também há outras pessoas de fora que casam-se e vão morar com eles lá na comunidade. Geralmente acontece esse tipo de casamento também. E aí, essas pessoas que se casam, que constituem família, esse cônjuge passa a ser também um Mendonça para eles. E aí, essa família extensa tem se reproduzido durante todos esses anos dessa forma. Não é endogâmicos, né? Não só tem esses casamentos dentro da comunidade. Eles também abrem para que haja também outras pessoas de fora da comunidade possam também, eles podem fazer essas interações com ele. Casamentos. Nos seus 7 anos surgiu o livro Identidade Indígena do Rio Grande do Norte, Caminhos e Descaminhos dos Mendonça do Amarelão. Né? Um livro muito interessante. Nessa sua pesquisa que se coloca nesse livro, houve algum relato de conflito de terra entre os indígenas e outras pessoas que quiseram se apossar, como se colocou no outro bloco a questão econômica, os fazendeiros, os poceiros? Houve esse relato muito forte? Houve sim, houve alguns relatos assim, porque eles falam que historicamente, né, o Amarelão, que os territórios, a terra deles se estendia até depois da BR. E que eles foram recuando, porque apareceram fazendeiros, apareceu o próprio João Câmara, que era um político da região e que era um grande empreendedor, né, adquiriu terras a preços módicos dos próprios moradores da localidade, que foram perdendo gradativamente seu território. Então, houve a criação a plantação de agave, a plantação do algodão e criação de gado, fazendeiros e todo esse avanço, esses conflitos territoriais, né? E eles ficaram reduzidos nesse lugarzinho pequeno chamado Amarelão. E com o movimento dos sem terra nos anos 80, eles tiveram, 80 para 90, eles tiveram eles reaveram um pedaço dessa terra que anteriormente já havia sido deles. Então, eles recuperaram esse território de uma fazenda, Saramandaia, e hoje é o assentamento Santa Terezinha. Então, lá, muita parte dessas famílias que estavam no Amarelão, né, e a população crescendo, então se deslocou uma parte dessa população para ocupar essa terra do assentamento Santa Terezinha. Tanto é que hoje em dia, lá no assentamento, 90% são dos Mendonças, ocupados por eles, as famílias Mendonça. Raramente tem alguma família que não seja pertencente aos Mendonça do Amarelão. Então eles têm, vamos dizer assim, o cuidado de se organizar politicamente para defender os direitos deles. Existe uma organização política realmente deles e a consciência que é direito deles, que a terra é deles. Como é que é essa organização? Tem. Eles têm as associações comunitárias, né? O Amarelão tem a sua associação, o assentamento de Santa Terezinha, inclusive, tem 2 associações, não estou lembrado o nome das associações.
Mas essa luta já é antiga dos Mendonça, do Amarelão. Eles sempre tiveram essa... Quando eu estive fazendo o meu trabalho de pesquisa, eu pude verificar que já havia conflitos com essa questão de terras. E tem uma passagem no livro de Câmara Cascudo que fala sobre João Câmara, né? O próprio João Câmara, um homem admirável, alguma coisa assim, que Cascudo escreveu sobre João Câmara. Então, nesse livro, ele relata que os Mendonça do Amarelão já procuraram por Cascudo para que o pai dele viesse defender as terras que estavam sendo tomadas e que aquelas terras eram centenárias, já naquela época, em 1955, houve esse relato. E eu pude confirmar esse episódio através da história oral. Então, algumas narrativas, inclusive dos mais antigos lá da comunidade, me afirmaram realmente que houve esse episódio com o Câmara Cascudo. O problema indígena é um problema nacional, né? A gente não vê só essa questão da identidade indígena do Rio Grande do Norte, mas a gente vê Terra do Sol e outras regiões, na Amazônia, aquelas regiões mais afastadas, até foi tema no Supremo Tribunal Federal de decisões dos arrozeiros, dos plantadores de arroz com relação a... E foi favorável, uma parte foi favorável, a devolução das terras indígenas, porque os índios já estavam aqui antes que o homem branco chegasse, os índios já estavam aqui no país, digamos assim. Essa regulamentação, como é que está essa situação? Algum desses que está já regulamentado nas suas terras, um processo já está na justiça, como é esse trato? Na questão política tem essa organização, mas quem é que defende? Então, com as mobilizações políticas dos indígenas do Rio Grande do Norte, a coordenação técnica local da FUNAI se estabeleceu aqui no estado a partir de 2011. E todas essas problemáticas relativas à terra ainda estão em processos muito lentos e foram iniciados agora. Então, você sabe que a problemática da terra, ela demanda muito tempo, talvez 15, 20 ou mais anos para serem realmente terras homologadas, demarcadas e homologadas. Não é um processo fácil, né? Fizemos o quê? Ao lado da FUNAI, nós trabalhamos, eu particularmente, com a qualificação territorial dos Mendonça do Amarelão, outros colegas fizeram essas qualificações nas outras comunidades, e esse seria o primeiríssimo passo para a coordenação, a técnica do local aqui, da FUNAI, está trabalhando com essa questão das demandas territoriais, que ainda vai passar por outros processos, laudos antropológicos, a questão da demarcação, propriamente dito. E tem o contraditório, que pessoas que têm interesses também têm que ser ouvidas, né? E tudo isso vai demandar muito tempo, até que ela seja homologada e ninguém tem ideia de quanto tempo poderá ter para ter realmente, aqui no Rio Grande do Norte, terras demarcadas. Em questões mais gerais no Brasil, a PEC, por exemplo, 2015, né, que é esse projeto de emenda constitucional, ela tem atrapalhado bastante essa questão da demarcação territorial. Então, terras que estão em estudo vão parar, provavelmente, né, por causa de interesses ruralistas. Terras que estão demarcadas podem ser, vamos dizer, não ter a sua homologação. E as terras que estão até homologadas, o que é incrível, elas podem ainda serem justamente vamos dizer, revisitadas, né, para ter uma diminuição, pode ter até uma diminuição, uma perda, uma subtração desse território. Nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a identidade indígena do Rio Grande do Norte. Temos a presença da antropóloga Jussara Guerra e a coordenadora do Sinteste RN, Ana Cristina Araújo. Ana Cristina começa novamente esse terceiro bloco fazendo uma pergunta. Continuando, diante dessa questão da regularização de terra, que a gente sabe que é um processo dificílimo, que tem jogo de interesse, o que a gente quer saber? Na sua pesquisa, você ouviu algum relato sobre extermínio de alguma comunidade deles, assim, antigos ou recentes? Como é que eles veem isso? Que, tipo assim, a sociedade branca, pela sociedade branca, matava todos de uma vez, vamos dizer, ficava mais fácil para eles atingirem o objetivo. Aí você ouviu caso de extermínio? Não, é assim, não ouvi exatamente casos, né, episódios de extermínio, de perseguição, assim, de extermínio, não.
O que eu relatei foi justamente essas migrações que eram uma forma de resistência para eles continuarem a sua reprodução como um grupo étnico, né? Nunca não me relataram nenhum momento extermínio, mas perseguições sim, perseguições, deslocamentos para a sua sobrevivência. Então justamente foi isso que eu percebi nas comunidades, essa forma de resistência para eles continuarem aqui em território potiguar. Talvez isso, então, tenha facilitado até algumas doenças, que essas mudanças, essa interferência do homem branco, interferia até na questão da saúde deles, né? Porque na hora que você modifica de local, que você é obrigado a sair daquela sua zona de conforto, entra uma questão emocional também, né? Aí pode levar a bebida, a outras coisas, que é o que a sociedade branca diz, né? Bem, essa questão o homem urbano realmente ele tem influenciado muito nessas mudanças culturais dos povos indígenas no Brasil e na América como um todo. Nós percebemos que há muito vamos dizer assim, comunidades, de grupos que se entregam à cachaça, à bebida, né, a uma desordem na organização social. Essa é lamentável. No Rio Grande do Norte, nós não tivemos ainda esse tipo assim, de reação de um grupo como um todo, mas casos isolados de pessoas que se entregam à bebida ou a algum vício, isso é comum, não só nessas comunidades, como mesmo no meio urbano, de um modo geral. Mas, assim, eu entendendo sua pergunta, eu diria que esses são casos mais agravados, talvez no norte do país, no sul do país. Aqui não, eles conseguiram, a família extensa, se perpetuar em comunidades. E eles se organizam de tal forma que um ajuda o outro e são muito unidos. Então, todas as questões, todos os problemas, eles resolvem em comum. Jussara, o que falta aqui do Rio Grande do Norte seria uma política educacional voltada para o ensino médio, ou talvez para outros ensinos. Você que faz parte de um grupo na universidade que estuda essa pesquisa, você vê que talvez se perguntar a um aluno hoje do ensino médio, né, ele não vai, eu acho que ele vai dizer que talvez até não exista índio, ou possa dizer alguma coisa ou outra sobre a questão indígena, não ser muito específico com relação às comunidades, sobre ter acesso à pesquisa que você fez, ao lançamento do seu livro e tudo que você coloca aí. Como é que fica essa questão? Falta uma política pública para divulgação realmente, para a preservação dessa cultura indígena no Rio Grande do Norte? Com certeza, falta muito disso. E nós tivemos a iniciativa, através do Grupo Paraupaba, junto à Associação Comunitária do Amarelão de João Câmara, foi uma iniciativa que encaminhamos para o Prêmio Culturas Indígenas. Então, ele recebeu esse prêmio, o projeto Jeporuvu Arandu, que é Utilizando Sabedoria. Esse projeto tem como finalidade despertar o indígena nas escolas do Rio Grande do Norte e seguir os parâmetros da Lei 11.645, que reforçam, né, a valorização no currículo escolar e na atividade pedagógica, a história, valorizar a história e a cultura indígena em sala de aula. Então, nós realizamos seminários nos municípios onde vivem essas comunidades, esses grupos sociais. E estivemos com gestores, professores, alunos e os próprios indígenas protagonizando esses momentos, né, de diálogo, de trabalho, de grupos de trabalho, e justamente para que as escolas elas apresentem projetos onde inclua trabalhos voltados para uma realidade contemporânea desses povos indígenas do Rio Grande do Norte. Então, oferecemos também para professores, todos eles receberam o livro Identidade Indígena do Rio Grande do Norte, textos de antropólogos de outros estados também, para se inteirar do assunto voltado para a questão indígena, de modo geral. E também os próprios indígenas ali presentes nesses seminários falaram de suas comunidades, de sua realidade e de suas lutas. Então, foram momentos construtivos. Fizemos esses diálogos, esses seminários nesses municípios, e agora resta fazer um estadual. Esse estadual vai reunir todos esses professores e gestores que estiveram presentes e vão apresentar os projetos que eles podem ter desenvolvidos, porque realmente, como você falou, é importante que esses estereótipos e esse desconhecimento, né, tenham um fim, porque ninguém pode mais estar convivendo contemporaneamente com
com esse tipo de pensamento que está totalmente ultrapassado. Então, teremos que realmente valorizar nossa realidade contemporânea do que se refere aos indígenas no Rio Grande do Norte. Cristina. É o seguinte, você falando na questão da educação da escola, a Lei 11.947/2009, ela destina um recurso diferenciado para as comunidades quilombolas e comunidades indígenas, para que o aluno, o valor é 30 centavos para o aluno do ensino fundamental e médio. Mas, para a escola quilombola e escola indígena, o valor é 60 centavos. Para isso, essas comunidades, tanto a quilombola como a indígena, elas têm que declarar no censo escolar que elas são, no caso, indígenas. E isso que a gente observa que existe um recurso, existe um direito e parece que nós não temos tantas escolas ou tantos alunos que realmente assumem no censo escolar. Então, isso parte muito da direção da escola, da própria comunidade de se auto-reconhecer. E tem mais, a gente ainda vê um problema por trás. As pessoas não entendem por que o indígena e o negro, vamos dizer assim, tem que se alimentar dobrado. Não sabe que existe uma questão cultural por trás, onde, quando eles servem a alimentação, é a união da família, não é prato individual, vamos dizer. E eu pergunto assim, será que nesses projetos as pessoas já estão reforçando esse direito deles, dessa lei? Bem, como eu falei, todo esse processo vamos dizer assim, de reconhecimento dos seus direitos, né, e de conquista desses direitos estão sendo gradativamente conquistados. Porque é uma questão assim, que eles passaram centenas de anos aí na invisibilidade, no anonimato, na opressão, e agora está assim, após a redemocratização do país, com a Constituição, a nova Carta Magna, houve uma abertura maior para que haja pelo menos, né, esse debate mais aberto e amplo das mobilizações indígenas com o governo, de um modo geral. E todos esses direitos aí, como você falou, o direito a essa alimentação, né, esse reforço da alimentação escolar, depende justamente de que essas comunidades, esses grupos sociais se organizem, né, e a exemplo de Catu, por exemplo, em Canguaretama, existe a primeira escola indígena do Rio Grande do Norte, que é a Escola João Lino da Silva. Ela já está cadastrada, inclusive como escola indígena, já é reconhecida como escola indígena, e os seus alunos estão no censo escolar do MEC. Então, já tem todos os benefícios referentes a essa diferenciação, né? Essa forma diferente de educação. Jussara Guerra, que é antropóloga e servidora do Museu Câmara Cascuda, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Agradeço a vocês do Diálogo Plural e aos telespectadores, de modo geral. Ana Cristina Araújo, que é coordenadora do Sinteste, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. É muito importante a gente discutir questões que a maioria das TVs nem fala. É verdade. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.